Na 105, você bem informado todos os dias. 7h13, 7h13, o Movimento Separatista Sul é Meu País promove encontro com as lideranças hoje em Jaraguá do Sul a partir das 9 horas da manhã no Centro Empresarial. E terá palestra e a presença do jornalista e ex-presidente do movimento, professor Celso Deutscher, que é de Brusque. O professor, inclusive, está ao vivo com a gente aqui no Jornal da 105 desse sábado. Professor, bom dia, obrigado pela sua presença. Como é que está esse movimento separatista aí, o Sul é Meu País, como é que está a movimentação? Bom dia, é um prazer primeiro estar aqui. A viagem foi longa pelo frio e pela a serra ali, não dava para ver nada hoje, não sei, até a previsão do tempo deve ter sido engraçada, né? Isso demonstra também de que o nosso pequeno país aqui, a pequena Jaraguá, já tem também as suas peculiaridades locais. E o Movimento Sul é Meu País, ele trabalha exatamente a partir dessas realidades locais. Nós somos diferentes do restante do Brasil numa série de coisas. O próprio clima nosso já diz que nós somos um outro país. Se você for observar direitinho, você vai ter ali por lá debaixo do Paraná um clima totalmente diferente do restante do país. E obviamente que isso também influi numa série de outras questões do movimento. Então, hoje, o movimento O Sul é Meu País, ele já tem 22 anos, ele trabalha com uma série de questões, principalmente questões econômicas, políticas, e também, obviamente, as questões culturais, porque nós somos um povo diferente e não é nós que estamos dizendo isso, é o próprio IBGE que diz isso, são as estatísticas que dizem que nós temos uma cultura diferenciada e que essa cultura aos poucos está se perdendo e nós estamos perdendo espaço no cenário nacional e até internacional, fazendo que muitas vezes a nossa economia, o nosso sistema político esteja viciado da forma que ele está aí, essa vergonheira brasileira, que também temos aqui, obviamente, né? Mas isso nos atinge diretamente e por isso o movimento tem ganhado tanta força, principalmente com o final da eleição do ano passado aí, a coisa pegou fogo. Esses são os motivos para separar o Brasil? Para separar os 3 estados do sul do Brasil? Os motivos aí seriam vários, tá? Eu vou te dar 2, por exemplo, né? Mais específicos. Se você for observar a questão política, você sabia, por exemplo, o ouvinte sabia que nós valemos como catarinense 17 vezes menos que um cidadão, por exemplo, de Maceió? A representatividade nacional, por exemplo, um paranaense vale 42 vezes menos que um cara do Acre, que um cidadão do Acre. Um gaúcho vale 48 vezes menos que um outro cidadão de Pernambuco. Quando nós falamos de política. Por isso que tudo hoje gira na mão das oligarquias do Norte e do Nordeste, exatamente pelo valor do peso do voto. Nós só somos iguais no Brasil quando nós votamos para presidente. Todas as outras eleições, elas são viciadas pela representação parlamentar. E vou dar um exemplo. O senhor José Sarney, por exemplo, se elegeu com 180 mil votos, senador da República. Enquanto que o meu senador aqui de Santa Catarina, ele precisa 1.800.000 votos para se eleger. E quando os dois chegam em Brasília, quando um levanta a mão e o outro levanta a mão, 2 votos só. E, na verdade, a representação do meu deputado ela é infinitamente maior que o outro. A mesma coisa acontece na questão econômica, né? A questão econômica ela é gritante, ela é se nós pertencêssemos a Portugal, votar pertencer a Portugal seria um grande negócio para o Sul. Lá nós pagávamos 18% de imposto para a metrópole. Hoje nós pagamos 48,3%, segundo a CNT, agora de dezembro, 48,3% de imposto, e o retorno dos impostos recolhidos aqui, ele é ínfimo. Eu vou dar um exemplo. No portal da Transparência, o cidadão pode entrar lá e ver o www.portaldatransparencia.gov.br. Entrando lá, ele vai ver que o Sul mandou lá para Brasília, nos últimos 4 anos, 2011 a 2014, 501 bilhões. 501 bilhões. Desses 501, voltou para nós 118 só. Quer dizer, nós pagamos, além do imposto caríssimo, 48,3%, o retorno deste imposto que deveria voltar aqui para Jaraguá, lá para Brusque, para o sul do Brasil, ele é ínfimo, não chega a 20%. Chega a 20%. São 118 bilhões de 501 bilhões. Significa dizer de que nós estamos sustentando não as pessoas do Nordeste, aquelas que o Brasil sempre diz que nós deveríamos ajudar porque são mais pobres, etc. Nós estamos sustentando Brasília. E Brasília e as oligarquias que comandam, né, o Estado Nacional.
E aí você vê onde é que foi parar os outros 300 e tantos bilhões que nós mandamos lá para cima, aonde foi parar? Foi parar. E podemos citar com toda certeza, e não tenho nem medo de dizer isso, e o nosso movimento não tem medo de denunciar esse tipo de coisa. Foi parar nos Petrolão, foi parar nos Mensalão, foi parar lá naquela das sanguessugas, foi parar numa série de escândalos nacionais, no BNDES, por exemplo, que está surgindo agora aí, de escândalos nacionais onde você tem o dinheiro público repartido, né? De forma a chegar nas oligarquias, nos rolos políticos, nos trambiques, enfim, desculpem a forma até rude de dizer, mas na roubalheira que o país se meteu nos últimos anos, né? Como é que vocês encaram a situação de que, pela Constituição, o movimento de vocês é irregular, é contra a lei? Não é contra a lei, porque a liberdade de expressão ela permite isso, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você quer ser um ente internacional, que é o caso de ser um país, a Constituição Federal não pode tutelar, porque ela tutelaria se nós quiséssemos formar um novo estado, por exemplo, repartir Santa Catarina no meio. Aí sim, nós tínhamos que pegar a Constituição Federal, porque é ela que tutela o direito interno. O fato do direito externo, de nós queremos ser um país para o mundo, quem tutela são as regras que a ONU tem lá. Por exemplo, a Resolução 1514 das Nações Unidas, ela é muito clara nesse sentido, porque é ela que regula grande parte dessa questão da criação de novos países no mundo. Então hoje você vê já que tem país sendo criado aí por plebiscito, né? Esse ano deve nascer aí pelo menos 3 países, né? A Catalunha é um deles. Deve nascer mais 3 países no mundo. Por quê? Porque os plebiscitos, até que enfim, a legislação internacional ela está atuando com mais força. Então não tem muito, as pessoas têm medo assim, a Constituição pode ir preso. Não tem, isso é besteira. Tanto que o nosso movimento, ele é registrado, tem CNPJ, tem tudo direitinho, né? Legal. O professor Celso vai estar a partir das 9 horas da manhã, então, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, nessa palestra do Movimento Sul é Meu País, Movimento Separatista,